Olá, queridos irmãos, muito bom dia, que o Senhor Deus os guarde e os abençoe poderosamente nessa sexta-feira, dia 11 de julho. Aqui é o pastor Márcio Brito do Ministério Novos Rumos e estamos em mais uma edição do Café com Novos Rumos. E o tema de hoje é: você pode estar doente espiritualmente. E o texto base, queridos, está aqui em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Meus amados, durante a vida, nós adquirimos muitas alianças. Muitas alianças. E essas alianças, ao longo de toda a nossa vida, vieram a trazer a nós, nos dias de hoje, machucados, arranhões, rasuras, traumas, medos, elementos que hoje, de alguma maneira, são uma ferramenta de emperramento, impedem a tua caminhada, são verdadeiras correntes, segurando você. Você quer se libertar, você quer respirar, você quer avançar e simplesmente não consegue. A verdade, queridos, é que muitos dos problemas que nós passamos hoje, quando eu falo de problemas, estou falando dentro de você, ok? Muitos desses problemas são de ordem espiritual. Se você observa, é natural isso. E eu quero convidar você a entrar numa camada de observação. Por exemplo, o Senhor Jesus, ele ensinou para cada um de nós que você conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Ou seja, ela vai gerar fruto. E aí saber se o fruto é de qualidade, se não é de qualidade, se é bom, se não é bom, só na observação. E esse processo de observação, ele acontece em qualquer esfera da nossa vida. Você para e observa tudo. Muitas vezes não observamos bem porque costumamos falar mais. Mas já reparou que você tem 2 orelhas e uma boca? Você tem 2 olhos? A linha de observação ela é fundamental. Mas eu quero convidar você a olhar para dentro de você. Né? Porque a Bíblia fala de forma tão clara, né? Que por que você olha tanto no argueiro que há na pessoa que está próxima de você, se você tem uma enorme trave no teu olho? Então vamos observar a nossa própria vida, ok? Olha as suas atitudes, como você tem agido e reagido diante das circunstâncias da vida, diante das coisas que aparecem, coisas planejadas ou coisas momentâneas, de repente aconteceu. E aí, como você reagiu? Como você tem se sentido diante das conquistas que se aparecem diante de você? Como você tem reagido diante do avanço até essas conquistas, sabendo que tudo é um processo. Você precisa avançar, você precisa tomar posse de algo, naturalmente você vai ter que se esforçar para isso. Bom, vamos lá. O que impede muitas vezes são verdadeiras âncoras, alianças que foram feitas no passado, mesmo que de maneira inconsciente. Existem ações demoníacas que sempre nos rodeiam. Meus amados, sendo muito específico, hoje, por exemplo, nós temos uma ação de possessão demoníaca. Pessoas que no passado tiveram ali envolvimentos e ali, de alguma maneira, Satanás entrou, possuiu a pessoa. É real, isso é possível. São centenas de casos de demônios que a gente já expulsou. Em nome de Jesus, queridos, eles têm que sair. Segundo caso é o endemoniamento. É aqueles casos em que a pessoa deu total abertura, ele entra, ele sai, ele entra, ele sai. E já aconteceu vários casos assim, de demônios que a gente expulsou completamente e a pessoa ficou liberta, estava ali, limpa. Mas dias depois aparece a pessoa endemoniada de novo, porque cometeu coisas que não deveria, abriu novas brechas e permitiu que ele retornasse. E terceiro caso, nós temos o caso da opressão demoníaca, em que ele sugere o tempo todo nos ouvidos. Vamos lá. Aqueles que estão em Cristo Jesus não têm a possibilidade de serem possessos. A não ser que volte às práticas do pecado, abandone Jesus,
E aí não tem muita saída. Você está menosprezando o Espírito Santo, você empurrou ele para fora e você trouxe de volta algum demônio. Mas caso contrário a isso, em toda e qualquer situação, você entregou a vida para Cristo Jesus, toda e qualquer ordem demoníaca sai. E você tem autoridade sobre o império das trevas. E você consegue muito bem perceber com o Espírito Santo dentro de você quando ele está atuando nos seus ouvidos, quando ele traz ideias sugestivas e você só tem que repreender. Então eu quero convidar você ao quê? Se você ainda não entregou a vida para o Senhor Jesus Cristo, não permitiu que ele seja Senhor da tua vida, é possível que você ainda esteja sob forte ataque maligno, que ele possa ter implantado em você sementes que têm impedido o seu crescimento, o seu avanço e às vezes até trazendo doenças de ordem física também e emocional também. Nos problemas de ordem física, por exemplo, se tem uma ação demoníaca, muitas vezes você vê a pessoa muito doente, ela faz muitos exames e não aparece nada no exame, porque não é de ordem física, é muito natural. E infelizmente você detectou isso, por isso que eu falo, observe com clareza a questão da sua atitude. Por exemplo, teve uma questão relacionada a uma moça, deixar aqui o material. Teve uma questão relacionada a uma moça que estávamos tratando, por exemplo, que ela estava com problemas aí de ordem emocional muito graves. Ela era completamente reativa e, sabe, ela não conseguia achar que poderia ter saída. Não, Deus não precisa curar isso na minha vida. Deus tem muita gente para curar. Deus tem muita gente aí, tem gente cega, tem gente paralítica, tem gente isso, tem gente aquilo. Não, Deus cura no emocional também. Deus cura no físico, Deus cura no emocional. Mas o que eu estou falando é que você precisa estar atento, porque antes desses dois quesitos, tem um elemento que é de ordem espiritual. Se você não entregou a vida ao Senhor Jesus, eu recomendo que você entregue já, urgentemente. A coisa é mais simples do que você pensa. Você pega, você toma consciência de que precisa. Você depende de Deus, você precisa de Deus. Características de quem não tem Cristo ainda, queridos. Você tem um vazio absurdo no teu coração, um sentimento depressivo, sabe? Você está em momentos felizes, do nada, você vai de 0 a 100, de 100 a 0, você cai no seu ânimo, no seu vigor, na sua alegria, essas oscilações que não param. Você não se cansa disso, não? O Senhor Jesus, ele veio para te dar vida, e vida em abundância. E detalhe, ele livra, ele ajuda você a fazer esta limpeza. E aí, esse é o ponto. Mas existem os casos também de pessoas que já entregaram a vida para Cristo, mas no passado viveram com essas alianças, com essas amarras malignas. E aí eu quero falar para você que você não pode se esquecer. O trabalho aqui é muito mais de ordem mental, de posicionamento de mente do que tudo. Para você que já está em Cristo Jesus e ainda reverbera algumas coisas, não, do passado não para. Entende? A Bíblia fala, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, mude a tua mente e não se esqueça das heranças que você tem em Cristo Jesus. Tome posse dessas heranças. E permita, agora que você entregou a sua vida a Deus, permita que Ele limpe. E como acontece isso num processo de troca? Se a pessoa ela não tem esse processo de troca, o que é isso? Troca todos os dias, Pai, me perdoa, eu tenho cometido pecados, eu ainda tenho estou equivocado nesses pensamentos, restaura isso na minha vida, me cura, me lava, me liberta. Senhor, em nome de Jesus, eu ainda tenho tal atitude, isso, Senhor Deus eterno, é ruim, eu quero que o Senhor me limpe e coloque em mim, Senhor Deus, o teu selo. É assim. Então, saiba de uma coisa, mesmo que você esteja ainda doente, de ordem espiritual, você precisa de cura, o Senhor Jesus está aqui para curar você agora. E eu vou declarar, querido, aqui orando contigo, uma palavra profética sobre você. Mas também não vai adiantar nada se você não tomar posicionamento. Para aqueles que ainda não conhecem Cristo, se conserte, entrega a tua vida logo. Deixe que o Espírito de Deus entre em você para ele transformar a tua vida, a tua mente,
Para você que já entregou a sua vida a Cristo Jesus, mas ainda fica agarrado em coisas lá de trás, por favor, o Espírito de Deus já está na tua vida. Empurra essas ações, essas amarras ainda, porque o que está aí, Satanás já foi embora, a ação maligna já foi, mas você precisa passar o veja multiuso. Como isso? Faça a limpeza. Senhor, por favor, me limpa, por favor, me lava, e seja específico aonde. E o Senhor Deus, ele vai agir. Processo de troca. É isso que você precisa. Você dá a Deus, querido, que você não precisa ter dentro de ti. E você recebe dele a essência dele. E aí sim, tudo que você precisa vindo dele. Entendeu? Chega, mude a tua mente. Vamos avançar. Porque o Senhor Deus tem cura, restauração para a tua vida. Vamos orar, queridos. Pai amado, em nome de Jesus, guarda e abençoa meu irmão, a minha irmã, enche-os com a tua glória, com a tua unção, e em nome de Jesus que sejam completamente curados, libertos dessas amarras do passado, ações malignas, meu Pai amado, amarras malignas, traumas, Senhor Deus eterno, alianças, Senhor Deus, machucados, Senhor Deus, que ainda permanecem, que impedem o avanço. Em nome de Jesus, que essas amarras caiam no chão. Em nome de Jesus Cristo, seja completamente curado, liberto. Que toda ação maligna seja completamente repreendida na tua vida. Para que você possa avançar, crescer e tomar posse do que o Senhor Deus tem para a tua vida. Uma herança de bênção, de unção, ainda nessa terra e também depois nessa terra. Na Nova Jerusalém Celestial. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor Deus te guarde e te abençoe poderosamente. Aqui foi o pastor Márcio Brito do Ministério Novos Rumos. Com Jesus, dê um novo rumo à tua vida. E seja curado. Siga, tome posse do que o Deus eterno tem para a tua vida. E seja completamente renovado. Em nome de Jesus. Amém.